Tópico terceiro, conclusão. A salvação não vem das obras. Em Efésios 2, do 8 ao 10, Paulo revela que a salvação não depende de obras humanas, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Porém, uma vez salvo, o crente deve praticar as boas obras. Subtópico 1, graça como meio de salvação. A salvação inclui a libertação da morte, da escravidão do pecado e da ira vindoura. Ao mesmo tempo, permite ao salvo desfrutar de todas as bênçãos espirituais descritas em Efésios 2, do 1 ao 7. Portanto, a salvação é o livramento do poder da maldição do pecado e da morte, e a restituição do homem à comunhão com Deus, uma bênção concedida a todos que recebem Cristo como Salvador. A palavra graça é a tradução do grego charis, que significa favor imerecido. Ela mostra que a iniciativa para tornar possível a salvação veio da parte de Deus. É por meio da graça que Deus ativa o livre-arbítrio e capacita o pecador para que responda com fé ao chamado do Evangelho. Todavia, ainda assim, o ser humano é livre para escolher entre dois caminhos, salvação e perdição. Sua liberdade não foi eliminada e a graça pode ser resistida. A fé deve ser considerada como a aceitação da obra realizada por Cristo em nosso favor. Ela é a resposta à graça de Deus, através da qual recebemos a salvação. Subtópico 2, obras como evidência de salvação. Aqui Paulo usa duas negações para endossar a origem da salvação. A primeira expressão, isso não vem de vós, trata da salvação pela graça que provém de Deus. A segunda ratifica que a salvação não vem das obras, o que indica não se tratar de recompensa de algum ato humano. Essas afirmações excluem a possibilidade de alguém ser salvo por esforço pessoal. Como a salvação é uma realização divina, agora somos feitura sua, criados em Cristo para as boas obras. Uma transformação ocorreu. Agora em Cristo somos uma nova criatura e as coisas velhas passaram. Por isso, se antes o apóstolo usou a metáfora do andar numa perspectiva negativa, outrora andávamos fazendo obras más, agora, por meio de uma perspectiva positiva, somos instados a andar fazendo boas obras, não como meio para ser salvo, mas como a evidência da salvação. Conclusão do tópico 3, a salvação é uma graça divina por meio da fé. As obras não são o meio, mas o resultado de nossa salvação. Então, irmãos, como já foi dito anteriormente, não é, eu já disse em outros tópicos, nos primeiros tópicos, não é por mérito que nós somos salvos, não é por esforço humano que nós somos salvos, não é porque nós praticamos boas obras que nós somos salvos. Pela graça sois salvos, como diz a palavra de Deus. Pela graça é que nós somos salvos, pela fé no sacrifício de Jesus Cristo. Aquele que crê e confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida será salvo, como o único e suficiente Salvador da sua vida, da sua alma. Então não é por esforço, por melhor que seja a pessoa, por fazer boas obras aqui, se não confessou Jesus como Senhor e Salvador, precisa confessar urgentemente, precisa buscá-lo enquanto a porta da graça está aberta, enquanto ele pode ser encontrado. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Então, não são pelas obras, é pela graça, é pela fé no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Mas o que evidencia, como eu já falei, o que demonstra que nós somos salvos são justamente a prática das boas obras. Nós precisamos andar na contramão do mundo. Se outrora estávamos todos perdidos, nas obras más, não que necessariamente todos aqueles que não serviam a Jesus ainda praticavam o mal, mas pela herança do pecado, estava perdido, estava destituído da glória de Deus, mas nós fomos religados pelo sangue precioso de Jesus. Então nós agora estamos numa perspectiva positiva e não negativa. Nós estamos na perspectiva positiva de praticar as boas obras em Cristo Jesus, porque para isso nós somos feitos, transformados em feituras sua. Nós precisamos evidenciar a salvação em nossas vidas através das obras agradáveis ao Criador e ao Senhor Jesus e ao Espírito Santo de Deus, o Deus Trino, a Trindade Santa ou a Santíssima Trindade. Então, irmãos, a salvação é graça divina por meio da fé. É um favor imerecido de Deus para as nossas vidas através da fé.
E as obras não são o meio para ser salvo, mas é o resultado de nossa salvação. Então, a conclusão: antes da regeneração éramos filhos da ira e condenados à perdição eterna. Por meio do amor divino, por meio de sua maravilhosa graça, nos tornamos filhos por adoção. Essa gloriosa salvação nos foi concedida independente de nossas obras. A partir da salvação, passamos a praticar boas obras que glorifiquem a Deus, nosso Pai. Mateus 5, verso 16. Até aqui. Deus abençoe a todos e até a próxima lição, em nome do Senhor Jesus.